Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita eu estarei respondendo uma pergunta de um amado e querido irmão, que ele gostaria de saber se o texto de Atos, o capítulo 13, o versículo 48, ensina a eleição ou a predestinação. Lucas ali está falando sobre a eleição e a predestinação. Vamos ler o texto de Atos, capítulo 13, versículo 48, e vamos explicar aqui segundo o contexto. E aqui, queridos, eu não vou me basear na linha arminiana, na linha calvinista, não. Eu vou me basear no texto, porque não adianta nós querermos calvinizar ou arminianizar a Bíblia. A Bíblia, a Escritura, não é nem calvinista nem arminiana. Tá? Não é nem calvinista nem arminiana. Quando eu coloco a minha visão soteriológica, empurro ela para a Bíblia, eu vou ter dificuldades. Porque vai ter vários textos que não vão se encaixar com a minha visão soteriológica. E aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou deturpar o texto? Eu vou forçar o texto a falar aquilo que o texto não está falando? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não gosto muito de rótulos, né? Muitos me chamam de calvinista. Mas eu não sou calvinista, nem tampouco arminiano. Eu concordo com alguns pontos da linha calvinista e também com alguns pontos da linha arminiana. Eu concordo com o calvinismo ou arminianismo quando ambos os sistemas concordam com a Bíblia. Simples. Quando foge, eu não concordo, porque todo sistema teológico, seja ele qual for, tem defeitos, tem falhas, porque foram elaborados por mentes humanas e por pecadores. Então, não existe teologia infalível e não existe teólogo infalível. Por isso que nós temos que se basear sempre na Escritura. E o texto de Atos 13, 48 fala assim: os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Antes de nós respondermos aqui, o contexto, rapidamente aqui o contexto, é da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Se você ler todo o capítulo 13, o versículo 2 do capítulo 13, eles estavam orando na igreja de Antioquia. Havia ali vários mestres como Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Aí eles estavam orando, jejuando ali. Disse o Espírito Santo, versículo 2, separai para mim Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. E depois, no versículo 4, eles são enviados para Chipre. Inclusive, Chipre era a cidade natal de Barnabé. Eles vão ali a Chipre, começam a pregar o evangelho. Está nos versículos 4 até o versículo 12 de Atos 13. Depois, do versículo 13 em diante, eles vão ali, eles passam ali na região de Perge, da Panfilha. Depois eles saem de Perge, vão até Antioquia da Pisídia. E ali em Antioquia acontece um dos maiores sermões que o apóstolo Paulo pregou. Eles vão, Paulo e Barnabé, até a sinagoga no dia de sábado. E é concedido a palavra para ele. E Paulo se levanta a partir do versículo 16 e começa essa pregação, que é longa. E Paulo prega Cristo, baseado no Antigo Testamento, numa sinagoga judaica, que não cria que Cristo era o Messias, que Jesus era o Messias. E ali na sinagoga, a maioria era de judeus, mas haviam também gentios, aqueles que não eram judeus, ouvindo a palavra do Senhor. E alguns judeus creram, mas a maioria foram hostis ao evangelho.
não creram no evangelho. Pelo contrário, expulsaram Paulo e Barnabé dali. Mas muitos gentios, muitos, creram e se converteram. Aceitaram a fé, abraçaram a fé. E todo o contexto do evangelho de Atos, ou melhor, do evangelho de Atos, do livro de Atos, mas Atos também é o evangelho pregado por meio dos apóstolos, né? Lucas mostra isso, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e por aí vai. E no livro de Atos, Lucas mostra o evangelho além das fronteiras judaicas. O evangelho não fica só confinado ao judeu, ou seja, ou prosélito, aquele que se convertia à religião judaica. Não, o evangelho agora é para todos aqueles que creem. É além das fronteiras da religião judaica. Como os judeus, a sua maioria aqui, rejeitaram a exposição de Paulo do evangelho, entra o versículo 48, que Lucas fala que quando os gentios ouviram, eles se alegraram, eles glorificaram ao Senhor e eles creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra destinados, que é a minha versão, eu estou usando a NAA, mas outras versões trazem a palavra ordenados. Que o texto grego, essa palavra ordenados ou destinados, é tasso. A palavra grega é tasso. E tasso significa pôr em ordem, ou colocar em ordem, colocar em linha. É como uma tropa militar, né? Um batalhão que é colocado em ordem para determinar o serviço ou determinada tarefa. É isso que significa o verbo tasso, colocar em linha, colocar em ordem. E aqui, quem colocou em ordem esses gentios para crerem no evangelho? Quem colocou em ordem esses que se converteram, esses que creram, esses que glorificaram a Deus? Foi o próprio Deus. Deus os colocou em ordem, Deus os colocou em linha, tá? Por isso que eles creram. Aí vem a pergunta: eles creram porque foram ordenados ou foram ordenados porque creram? Eles creram porque foram ordenados. Eles creram na mensagem do evangelho, na palavra do evangelho, porque eles foram ordenados. Não tem como fugir. Então o texto está ensinando a eleição, a predestinação. Não dá para fugir. Procure qualquer gramático sério, tá? Ou professor de grego, que ele vai te falar isso. Ele vai te falar isso. E Lucas, eu poderia citar aqui vários textos de Atos, porque o tempo não dá. E não só de Atos, mas também do seu evangelho, o evangelho de Lucas, aonde ele fala sempre isso. Ele fala de uma ação, tá? Mas antes da ação acontecer, antes da ação se desenrolar, ele fala daquilo que aconteceu antes. Como, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, só um. Se você for para Lucas, de vários aqui, né? Que Lucas vai usar. Capítulo 8, versículo 2, os versículos de 1 a 3. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3, só vou ler os versículos 1 e 2 rapidamente, diz assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E o versículo 3 fala da mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. E essas mulheres eram endinheiradas, eram ricas e sustentavam o ministério itinerante de Jesus. Só que Lucas fala que elas eram discípulas de Jesus, seguidoras de Jesus, eram convertidas. Mas antes dessas mulheres serem convertidas, elas eram o quê? Está no versículo 2. Elas eram doentes, tá? De suas enfermidades, e eram possuídas de espíritos malignos. Então Lucas está falando daquilo que elas eram antes.
elas eram enfermas e elas eram endemoniadas, porque Jesus curou as suas enfermidades e também expulsou delas espíritos malignos. Então Lucas sempre faz isso. Esse é um dos exemplos de vários que ele vai usar no seu evangelho em Atos. Ele fala da ação passada e daquilo que aconteceu, o presente. Então, essas mulheres que eram discípulas de Jesus, que andavam com Jesus, que foram convertidas e evangelizadas por Jesus, sustentavam o seu ministério, mas antes de elas conhecerem Jesus, elas eram enfermas e endemoniadas. E quando você lê Atos 13:48, tá? Você tem a seguinte, como você pode, uma das traduções, né? Uma tradução que eu acho viável, que eu acho não, que o contexto deixa claro, né? Olha só que interessante. Eu traduziria o texto assim: os gentios que haviam sido ordenados por Deus para a vida eterna, ouvindo, se alegraram e glorificaram a palavra de Deus e creram. Por que os gentios creram? Por que os gentios glorificaram? Por que os gentios se alegraram? Pela palavra de Deus, pregada por intermédio de Paulo, porque eles foram ordenados. Porque eles foram ordenados por Deus, Deus colocou em ordem, como eu falei aqui do verbo grego tasso, que é colocar em ordem, colocar em linha. Tá? Deus colocou eles em ordem, em linha, na fila da salvação, por isso que eles creram. Então, eles creram porque foram ordenados por Deus. É isso que o texto está falando. Lucas, ele fala da ação presente deles em crer, mas antes de eles crerem, eles glorificaram, eles se alegraram, tá? E se alegraram com o que, Elias? Pela palavra de Deus pregaram, por isso que eles creram. E por isso que eles foram ordenados. Vou repetir. Os gentios que haviam sido ordenados por Deus para a vida eterna, ouvindo a mensagem do evangelho, se alegraram e glorificaram a palavra de Deus e creram. E mais uma vez repetindo, porque eles creram, porque eles se alegraram, porque eles glorificaram, porque eles haviam sido ordenados para a vida eterna. Simples assim. Então o texto está ensinando aqui claramente a eleição. Eles creram, eles foram destinados, ordenados para a vida eterna, porque Deus estabeleceu. Porque aqui a ação é de Deus em trabalhar no coração deles, em trabalhar no seu interior. E eles creram, e eles confiaram, por isso que foram ordenados. Aqui está a resposta, meu querido. Se você gostou da resposta, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, tá bom? E se vocês aí que estão assistindo esse vídeo, deixa aqui também os seus comentários, deixa aqui o seu like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.